Amém. Amigos, como esse vídeo é importante pela profundidade da mensagem, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, como eu já falei logo no início, ao meu distrito do Meia, alguns amigos e irmãos que estão acompanhando, Isaías, já que mandou mensagem, eu sei que tem vários outros irmãos também do distrito do Meia que estão acompanhando, e de outros lugares do Rio e do Brasil, né? É muito bom quando estamos juntos nesse ambiente é, muito especial, um ambiente sagrado ao Senhor, onde buscamos juntos pelo poder e o batismo diário do Espírito Santo. E eu quero pedir para que Deus use o seu servo apenas como um instrumento, apesar dos nossos muitos pecados, né, e fragilidades humanas, mas que Ele possa nos usar poderosamente em prol aí do seu favor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês até mesmo a nossa reflexão de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Enquanto você abre, eu espero que Deus fale contigo nessa manhã e que Ele também fale comigo e assim a gente consiga ouvir a voz dele de forma clara. Por isso, enquanto você abre, eu quero que a gente possa abrir aspas e eu terminei a minha última mensagem aqui com vocês assim. É, minha última frase do meu sermão que eu fiz aqui alguns meses atrás foi: vir à igreja semanas após semanas não será suficiente. Sermões após sermões, repetidamente, você tem sido chamado a se arrepender dos seus pecados, mas nada tem acontecido. Às vezes, o efeito de um sermão dura apenas até a hora da sobremesa, e na segunda-feira segue tudo normal, as mesmas manias, a mesma velha vida, os mesmos hábitos mofados, o seu assento na igreja continua reservado, o seu nome continua sendo arrolado no livro da igreja, os mesmos privilégios sendo mantidos ali, os mesmos pecados favoritos de sempre. Mas, por favor, ouçam um conselho de Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Essa foi a minha última mensagem com vocês, alguns meses atrás. Foi as palavras que eu terminei o sermão, convidando a, a uma reflexão profunda sobre a advertência de Jesus à mulher de Ló. E eu preciso continuar essa nossa reflexão de forma profunda do chamado que Deus faz a mim e a você. E por isso, nessa continuidade da nossa reflexão, eu quero convidar você, por gentileza, a abrir os primeiros versos do capítulo 22 do livro de Números, Números capítulo 22, e os versos ali de capítulo 22, versículo 1, nos diz assim: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberão-se essa multidão, tudo quanto houver ao seu redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou, então, no versículo 5, mensagens a Balaão, filho de Beor, a quem estava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, chamando-o, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando fronte de mim. Versículo 6. Venha, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o povo assim ferido é lançado fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado.
Se você tem familiaridade com esse texto, com essa narrativa bíblica, a sua memória já se encarregou de lhe transportar para o episódio desse texto antigo que se refere. Mas, em favor, me permita aqui contextualizar em favor de alguns que ainda não tenham a familiaridade com esse texto, a nós entendermos um pouquinho sobre esse assunto nessa manhã. O povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã. Depois de uma jornada longa pelo deserto, aquele mar de gente estava prestes a cumprir a promessa, mas o inimigo oculto arquitetava um plano para tentar impedir o avanço daquela nação. E um rei vizinho buscava o auxílio de um homem aparentemente qualificado para amaldiçoar o povo de Israel. Balaque, rei de Moabe, ele tem a sensação de que apenas forças sobrenaturais seriam capazes de deter aquele povo, o povo de Israel. Então, apostatado e destituído das morais e das virtudes, Balaão ainda é capaz de reconhecer que não seria possível amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. Balaão tinha sido um homem bom, profeta de Deus, mas esse miserável, pelas consequências da apostasia, se entrega à cobiça pelo dinheiro. Mas ele ainda se enganava em achar que ele servia a Deus e servia os seus planos e as suas cobiças. E ouça, não há quem possa amaldiçoar os filhos de Deus que estão escondidos dele. Amém? Não há quem possa amaldiçoar os filhos de Deus que estão escondidos dele. Não é possível. Não há quem possa roubar a paz daquele que confia no Senhor. Não é possível, o inferno inteiro não tem poder para destruir a alma que se esconde em Deus. Você está me ouvindo? Não é possível amaldiçoar o povo de Deus, aquele que se esconde debaixo das asas do Todo-Poderoso. Dá uma olhada em um texto de Ellen White que eu quero é, compartilhar com você, um texto de Ellen White, e ela diz o seguinte, deixa eu ampliar aqui. Ela diz: quando pessoas se rendem inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do seu coração. Quando pessoas se rendem a Cristo, novo poder toma posse do seu coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. Essa mudança, Deus começa a operar na vida do seu povo. É uma obra sobrenatural, introduzida assim um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza. E ela continua dizendo que, mantida por ele num revoltoso mundo, ela continua. E é seu desígnio que nenhuma autoridade seja ainda conhecida senão a sua. Uma alma assim, guardada pelos seres celestiais, é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Uma alma assim, guardada pelo Senhor, protegida por Deus, ela diz que é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Inexpugnável aos assaltos de Satanás. Amigos, isso é algo precioso. Satanás, ele não pode tocar no povo de Deus. Não há neutralidade no mundo espiritual. Não há neutralidade. Algumas pessoas podem achar que podem adotar um estilo de vida um pouco mais em meio à sua filosofia de neutralidade. Não, eu não acredito nisso, eu não acredito no bem, eu também não acredito no conceito do mal, isso é uma mera ilusão, eu vou viver em uma neutralidade. A partir do conhecimento bíblico, e nós, desculpa, que estamos aqui, somos restrito a essa forma de pensar através da Bíblia, através da revelação de Deus. Sabemos que Deus
estamos vivendo em um mundo em meio a uma guerra do bem contra o mal. E a Bíblia traz respostas às nossas inquietações. De onde vemos, para onde estamos indo, porque estamos vivendo, estamos mantidos em toda essa bagunça espiritual, nesse dilema do mundo, do grande conflito entre o bem e o mal. E segundo esse livro da Bíblia, não há neutralidade. Ou você é de Deus, ou você é do seu antagonista, de um anjo rebelde, causador de discórdia, de males, de todas as sortes ruins desse mundo. Mas a pergunta que vem à nossa mente é, pelo texto que nós lemos da serva do Senhor, ela diz que se toda alma que se esconde em Cristo, ela é inexpugnável aos assaltos de Satanás, ela está protegida, ela tem uma proteção especial que Satanás não consegue assaltar essa alma. A pergunta que eu tenho para fazer para você e para mim é: por que somos tão vulneráveis então? Por que aparentemente somos tão fracos? Por que que a nossa resistência contra o pecado parece ser insuficiente? Por quê? Por que somos tão fracos? Por que somos tão vulneráveis? A chance de nós aprendermos algo nessa manhã vem de acordo com o que você está buscando pelo seu coração. Se existe no seu coração o desejo de herdar a terra prometida, se existe alguma esperança no seu coração de alcançar o céu e você está na sua mente com consciência que você está caminhando para uma terra prometida, Deus, ele quer falar com você nessa manhã. Mas se há dentro de você algumas vontades, desejos próprios, e o céu não é uma realidade mais para você, mas se esse negócio de céu não te atrai mais, se isso já não fala mais profundamente ao seu coração, é possível que as lições a serem aprendidas nessa manhã não farão sentido para você. Elas serão, elas parecerão demais, exigentes demais, difíceis demais. Em tese, eu falo para um povo que está caminhando para Canaã, mas se esse negócio de doar a sua vida, se esse negócio de caminhar para o céu, para alguns pode ser difícil demais, olha, isso são muitas exigências. Pode ser que a mensagem dessa manhã não toque o seu coração. Nós não estamos buscando, amigos, encher uma igreja. Nós estamos buscando encher o céu. Encher algumas igrejas tem sido fáceis, mas o caminho para o céu é estreito. Exige a morte do eu, a renúncia. Exige carregar um negócio que Jesus disse: toma a sua cruz e me siga. Então, se nós que subimos nos púlpitos, nas lives, nesses momentos, para que possa é, trazer a palavra do Senhor, se não somos confrontados pelas palavras de Deus e seguirmos o assim diz o Senhor, nós somos apenas animadores de palco e não pastor. Se você não quer ir para o céu, você está perdendo o seu tempo e provavelmente você está atrapalhando a vida de outras pessoas que querem ir. E o episódio de Gilgal adquire uma importância na narrativa bíblica com a sua espécie de seriedade sobre esse assunto. E eu quero incluir para que você possa pensar sobre isso, para que nós possamos inferir sobre esse personagem, sobre a história de Balaão e como a sua trajetória afeta também a nossa vida hoje, através das nossas escolhas e através do estilo de vida que decidimos tomar. Olha só, Balaão, a sua história, ela é mencionada como nós lemos em Números capítulo 22. Inclusive, outros autores posteriores, outros profetas de Deus, começaram também a falar sobre esse episódio de forma séria.
Então, eu quero convidar a você para que você possa entender sobre esse personagem e como a Bíblia retrata sobre ele. Por isso, vá agora no livro de Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. E eu quero ler com você Neemias 13. O versículo é o verso 2. Neemias 13, verso 2. Neemias 13, 2. Foi alguém que estava trabalhando com o Senhor, trabalhando com o povo do cativeiro, voltando para a terra prometida, voltando para Jerusalém. Olha só essa memória recuperada de Neemias. Ele diz assim: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram-se contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Bênção. Essa memória recuperada sobre esse episódio em Gilgal tem uma advertência ainda mais interessante. E para nós que gostamos de investigar a Bíblia, algo aconteceu ali em Gilgal. Ao contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, tem uma importância para nós, para que possamos entender sobre esse recinto que hoje nós vivemos também. Só que quando essa memória é recuperada, isso é olhado com muita suspeita, porque Neemias ele diz que Deus transformou a maldição em bênçãos. Quando era para amaldiçoar o povo, Deus abençoou o povo. Tenha isso ainda em memória. Avance um pouco mais até Miqueias, quase 1000 anos depois do que aconteceu em Gilgal. Miqueias também vai avançar sobre essa tensão, sobre esse episódio. Miqueias, avance a sua Bíblia. Miqueias, capítulo 6. Miqueias 6. O verso é o verso 5. Miqueias 6, 5 diz: Povo meu, lembra-te agora do que manquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheçam os atos de justiça do Senhor. Para que conheçam os atos de justiça do Senhor. Eu chamo a atenção a você para essa sessão do capítulo 6 de Miqueias. Porque se você vai olhar com forma atenta, no versículo 3, antes de Deus chamar a atenção sobre os atos de Balaão, antes de Miqueias trazer essa luz importante sobre Balaão, ele diz no versículo 3 que eu fiz alguma coisa para que o povo pudesse se cansar de mim. Deus perguntando ao povo: Olha, meu povo, eu fiz alguma coisa para que vocês pudessem cansar de mim. No versículo 4 ele diz: Olha, vocês lembram que eu libertei vocês, que vocês eram escravos? No versículo 5 ele surge então e diz: Olha, lembre da memória de vocês sobre o que aconteceu com Balaão, como eu transformei em bênçãos. No versículo 6 a 8 você encontra ele dizendo ali: Olha, chega desse formalismo, eu quero uma religião prática, eu quero uma religião constante, firme. No versículo 16 desse mesmo capítulo, ele diz que vocês estão andando nos maus caminhos, nos caminhos de Balaão. E o episódio com Balaão nos traz algo muito importante para essa caminhada. Você começa a perceber que, à luz da Bíblia, Balaão tem um sentido importante nessa trajetória. E o Novo Testamento vai explorar ainda mais sobre isso. Repare, nós estamos tratando uma porção do capítulo de Miqueias, 1000 anos depois, e agora nós vamos avançar ainda mais ao Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos três citações que falam sobre Balaão nesse contexto. E essas três ocorrências no Novo Testamento, eles falam sobre, primeiro, o caminho de Balaão, segundo, o engano de Balaão, e o terceiro, a doutrina de Balaão. Vamos à primeira dela que está falando sobre o caminho de Balaão. Vá para a carta de Segunda Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Quando você
olha para esse texto e Pedro, nós conhecemos um pouco sobre a história de Pedro. Pedro já vai direto ao ponto. Você percebe aqui que Pedro ele não entra em rodeios. Pedro aqui ele não vai massageando o ego de ninguém. Ele vai direto ao ponto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Versículo 15. E quando ele vai retratar sobre esse acontecimento, ele diz assim, ó: abandonaram o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, que amou o prêmio da injustiça. Está vendo? Repare aqui, agora nos versículos 12 a 14. Ele continua dizendo, 12 a 14: esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para a pressa da destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo a injustiça do seu salário, da injustiça das suas práticas, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nodou e deformidade, eles se regalam com suas próprias mistificação, enquanto banqueteiam juntos convosco, tendo os olhos cheios de adultério, de insaciáveis do pecado, engordam a alma inconstante, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos. Olha só como Pedro ele entra de forma profunda. Ele não rodeia em palavras. Ele fala, olha, são pessoas irracionais, guiados pelo instinto, pessoas que falam mal, destituídos. Palavras fortes de Pedro. Eles vivem na injustiça, receberão o banquete pelo seu próprio salário, adúlteros, incansáveis pelo pecado. Quando você vai para os versículos 18 a 21, ele continua: portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordadas com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro, prometeram-se liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido ficam escravos do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam se enredar de novo e são vencidos, tornando-se o último estado do pior do que o primeiro, pois melhor lhes foram nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, aportando-se do santo mandamento que lhes foram dado. E ele continua no versículo 22 de forma forte, como aqueles que aconteceu, como diz, eles como cães que voltam ao seu próprio vômito, e o porco que lava e volta-se a revoltar-se no lamaçal. Pedro, ele é duro aqui. Olha, cuidado com esse princípio de Balaão, como ele diz no versículo 15. Ele traz todo esse contexto, e esses filhos de Balaão terão a sua justiça, o seu pagamento por ela. Como eles são? E Pedro diz: olha, eles são arrogantes, eles conhecem a verdade e voltam-se para o erro. Olha-se para mim, olha aqui para mim. Que palavras duras são essas? Que palavras duras são essas de Pedro? E ele diz a esses homens: reparem nisso. Pedro, ele não está falando em relação aos ímpios, aos gentios. Ele está falando de gente que conhece a verdade. Pessoas que se reconheceram no Senhor. Ele disse: olha, vocês se batizaram no Senhor antes não terem conhecido, ter conhecido e voltasse agora contra a mensagem. Pedro está escrevendo uma carta à igreja. O destino são crentes que frequentam a igreja. São crentes no nome. E ele está dizendo: esses abandonaram o caminho, estão indignos e agem de maneira irracional. Blasfêmia, adultério, são avarentos, são arrogantes, pensam que são livres porque escolhem o que bem entendem, mas são escravos da corrupção. Meus irmãos, Balaão é citado pelo apóstolo Paulo dizendo que aqueles que seguem o caminho de Balaão
são aqueles que um dia andaram na verdade e na justiça, mas abandonaram o caminho e foram para a apostasia. Esse é o caminho de Balaão. É gente que conhece a verdade, mas não se rende a ela. Pessoas que conhecem a verdade, mas não se rende a ela. A segunda ocorrência no Novo Testamento está agora em uma cartinha, uma pequena carta de Judas, grudado ali em Apocalipse. Vá para Judas, abra aí. Judas só tem um capítulo, então vamos para o versículo 11 de Judas. Judas, ele diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e se moveram pela ganância, se precipitaram pelo erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Qual era o engano de Balaão que o texto nos diz? Essa sessão de Judas, ele traz algo muito interessante. Essa sessão traz uma lista de problemas. Mas o que choca de fato na carta que se destina de novo, não é uma carta que é destinada aos ímpios. É uma carta que é destinada aos crentes. Não é uma carta de orientação a quem não conhece o Evangelho. É uma carta para aqueles que aceitaram o Evangelho. Balaão, ele é citado com dois outros, um trio parada dura, né? É um trio parada dura. Você tem aqui Balaão, você tem Caim e você tem Corá. O que esses três camaradas têm em comum? Nenhum deles, nem Caim, nem Corá, nem tampouco Balaão, eles são ignorantes em relação à verdade. Aos seus deveres, eles apenas recusaram obedecer. Caim sabia o que tinha que oferecer, qual a oferta tinha que dar, mas ele disse: eu vou ter que sacrificar um animal, eu vou dar aquilo que é melhor que eu tenho. O melhor que você tem, se não é o melhor que Deus pediu, não é o que Deus quer. Aquilo que é melhor que você tem, se não é o melhor do que Deus pediu, não é o melhor que Deus quer. Esse foi o problema de Caim. Na sua percepção, amigos, ele não foi sacrificar um pobre coitado animal porque eu vou trazer algo que é melhor, o fruto da terra, porque essa é a minha especialidade. Não tem que tentar enfiar a goela abaixo de Deus aquilo que você acha que é melhor, que você recebeu, aquilo que você entende no seu conhecimento de que não, eu tenho que oferecer isso ao Senhor, se não é o que Deus pediu. Porque se não é o que Deus pediu, não é o que ele quer. Ele vai rejeitar essa oferta. Não era a falta de conhecimento de Caim, mas era a rebeldia aberta, rebelião contra Deus. Eu quero dar o que é o meu melhor, não o que é o melhor que Deus pede. Coré, Corá, primo de Moisés, queria ser sacerdote. Também não era um ignorante. Se você lembra da história bíblica, ele fazia parte dos 70 que subiram ao Monte Sinai e se encontraram com o Senhor. Tiveram um encontro com Deus no Monte Sinai. Ele era um dos cabeças de Israel. A tenda de Corá era armada ao lado do tabernáculo, porque ele era um levita. Mas ele foi ousado, porque ele provocou uma revolta. Não era falta de verdade, mas era sua indisposição a obedecer. Ele não queria obedecer. Balaão, um ex-profeta apostatado. Nessa sessão, amigos, Judas ele coloca Corá, Balaão e Caim, e eles são citados ali de forma nominal. E quando você lê o capítulo de Judas, o capítulo 1, você percebe que no versículo 7 e 8 o problema deles era a fornicação, a imoralidade sexual, e é isso relatado. Você vê no versículos 15 a 18 que era a perda da dignidade, práticas vis, baixas, sensuais, obras de impiedade. No versículo 19, você é confrontado ali, na qual eles debocham contra Deus.
a sensualidade de pessoas que não tinham o espírito mais do Senhor. A distinção do Espírito Santo para reconhecer os caminhos de Deus e o certo e o errado. Ah, amigos, o versículo 5 de Judas diz claramente que Deus libertou o povo do Egito e destruiu parte desse povo, porque eles se recusaram a crer. Isso é duro, amigos. Deus libertou parte desse povo do Egito e destruiu outra parte, porque recusou a crer. Não é gente que não sabe a verdade. É gente que se recusou a viver de acordo com essa verdade. E por fim, se nós ouvimos sobre o caminho de Balaão que Pedro anuncia, se nós falamos agora sobre o engano de Balaão, nós vamos olhar agora um pouquinho sobre a doutrina de Balaão. Isso está registrado no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2. Está logo aí do lado da sua Bíblia, né? Apocalipse capítulo 2. O verso é o verso 14. 14. Numa carta às igrejas da Ásia Menor ali, João ele faz uma advertência. Olha só a advertência de João. 2:14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comeres coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Aqui nós encontramos agora a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? A doutrina de Balaão está ligada à idolatria e à fornicação contra os deuses pagãos. Balaão é citado nominalmente aqui, nesses três casos: o engano, o caminho e a doutrina. Blasfêmia, irracionalidade, avareza, libertinagem, apostasia, sensualidade. Não precisa ser assim, amigos. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Balaão foi avisado, como você também tem sido avisado dia após dia. Advertências nas mensagens, advertências diárias que nós nos encontramos na sala 57, nas nossas igrejas. Ele tem avisado por meio dos seus servos, orientando sobre o caminho da verdade e da justiça. Ninguém se perderá por falta de aviso, ninguém. A ironia no caso de Balaão é que a verdadeira mula da história, né? Não era a mula que ele estava montado, mas era o profeta que era uma mula. Deus, ele usa um animal famoso pela teimosia para ilustrar o comportamento teimoso do profeta. E Balaão espanca um instrumento de Deus em sua fúria. Ele se revolta contra os meios pelos quais Deus usou para salvar a sua vida. Meus irmãos, olha, às vezes nós encontramos algumas mensagens de advertências, algumas coisas que são duras contra nós. Não adianta tentar bater no carteiro. Ele só traz a mensagem. Ele é apenas um mensageiro. Não adianta frisar o nariz, ficar com a testa franzida. Lá, o pastor, ele está duro demais. Não adianta, sabe por quê? Porque ele só traz a mensagem. Quando nós analisamos o relato primário registrado em Números 22, nós temos a impressão, amigos, que o rei inimigo levou mais a sério o poder de Jeová do que o seu próprio povo. Porque quando você olha para o relato primário ali, você percebe que quando ele contrata Balaão, ele até justifica porque ele está contratando Balaão. Ele sabe o que aconteceu com Faraó, ele foi humilhado. Ele sabe que o Egito foi devastado. Ele sabe que o exército foi dizimado. Ele sabe que o mar foi aberto. Ele sabe que não tem como dar conta contra toda essa gente. Balaque sabe que não vai dar conta de toda essa gente. E é por isso que ele precisa de algo.
Ele precisa entender por trás de Balaque existe um inimigo maior. Balaque, ele é a representação do nosso verdadeiro inimigo. E as estratégias de Balaque são as estratégias desse inimigo contra nós. O verdadeiro inimigo sabe que aquele povo é um povo o quê? Abençoado. Esse é um povo abençoado. E ele sabe que não importa quanto ele vá contra esse povo, porque esse povo é abençoado. Porém, cada tentativa de Balaão de amaldiçoar o povo serviu apenas para revelar os atos extraordinários de Deus, que Deus tinha um plano para Israel. Cada vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, saía bênçãos. Bênçãos. Cada vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, saía bênçãos. Porque nós somos um povo abençoado. Escute uma coisa, meu amigo, que eu quero dizer para você. Nenhuma força, nenhuma força pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Nem uma força pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Não há mandinga, não há macumba, não há trabalho, não há maldição, não há objeto, não há voodoo, não há nada dessas coisas citadas. Nada disso é mais forte do que a proteção de Deus para aqueles que se escondem no Senhor. Nada, nada. Nada disso. Para aqueles que se escondem no Senhor, não há demônios, não há anjos, não há maldição. Para aqueles que estão em Cristo, nada disso é mais forte do que a proteção de Deus para aqueles que se escondem no Senhor. Com exceção de uma única coisa. Uma única coisa. A sua própria vontade. A única coisa. A sua própria vontade. Sabe o que está em jogo aqui? Você, meu irmão, é árbitro do seu próprio destino em relação à salvação e perdição. A última palavra é sua, sua. E no exercício da vontade de Deus, Deus ele está fazendo de tudo para te salvar e colocar a sua proteção ao seu cuidado. O inimigo percebe que ele não tem condições de afetar você, de ameaçar você, porque você está na proteção de Deus. Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus, e ele vai amaldiçoar e Deus dá bênçãos, bênçãos, bênçãos. E agora o inimigo tenta amaldiçoar o povo, o inimigo tenta ferir o povo, mas quando ele não consegue, ele vai para o plano B. É sempre assim. Se não deu pela força, pela maldição, ele vai para o engano. E aqui está muitos dos filhos de Deus, um passo de herdar a terra prometida. Eles se corrompem, se degradam, se entram em apostasia. Balaão sabia que não tinha como amaldiçoar o povo de Deus. As palavras da serva do Senhor, ela diz que Deus estava ao lado deles enquanto forem fiéis. E Deus estará ao lado do seu povo enquanto nós formos fiéis. Nenhum poder adverso da terra pode inferir contra aqueles que prevalecem no Senhor. No Senhor. Não era possível diretamente amaldiçoar o povo. Então, o conselho de Balaão foi fatal. Ele disse para o rei: Rei, não tem como amaldiçoar esse povo. E então, qual foi o conselho de Balaão? Isso é importante que nós precisamos prestar atenção. Quando Satanás ele não consegue ir com o plano A, ele vai com o plano B. Então, Balaão disse o quê? Se misture com eles. Ofereça o que você tem de melhor, o mais atrativo. Distraia, seduza, os ocupe, coma com eles. Ouça suas piadas e conte as suas piadas. Deixe que eles contemplem as suas mulheres, elogie os seus guerreiros, promova uma aliança, sociedade. Ouça e dance as suas canções. Adote a sua moda, seja como eles, viva como eles.
é como se não tivesse amanhã. Curta a vida, seja feliz. Nenhuma discussão, nenhuma distração. Seja feliz, se misture, aproveite da vida. Ouça o que eu vou dizer a você, amigos. Quem está prestes a entrar na Terra Prometida não é como todo mundo. O mundo está aí cheio dos seus prazeres, destinado à perdição. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele está destinado, predestinado à destruição. Esse mundo será destruído. E aqueles que se associarem com esse mundo serão destruídos pelas suas consequências também. E eu quero que você observe de forma clara. Olha só o que Ellen White continua nos dizendo. Ela diz o seguinte: ela diz assim: aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás redobrará como fez antigamente os seus esforços para os impedir de entrar na boa terra, armando suas ciladas a toda a alma, por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela provocação de prazeres, folguedos, festivos, festinhos ou bebidas. Tenta ele a violação do sétimo mandamento de Deus. Deus requer hoje que do seu povo uma distinção tão grande do mundo. Os costumes, hábitos e princípios como exigia do Israel antigo. A pureza e a sanidade da vossa vida religiosa não depende somente da verdade que aceitamos, mas da companhia que mantemos e da atmosfera moral que respiramos. Amigos, deixa eu falar algo para você. É triste quando nós queremos nos associar com esse mundo. A Bíblia e Ellen White nos diz que nós não devemos nos contaminar com esse mundo, os prazeres do mundo. Ellen White diz que as amizades mundanas, os prazeres, os foguetes, os festins, tudo isso leva para uma violação dos mandamentos e dos costumes e dos hábitos de Deus. Antes de entrar na Terra Prometida, Satanás fará de tudo, para que possa assim impedir que o povo de Deus entre na Terra Prometida. Quais são as amizades e as influências que os nossos filhos e nós estamos bebendo? Quais são essas influências? Ah, irmãos, nós precisamos acordar porque há muito em jogo. Ela continua dizendo no outro texto, deixa eu descer aqui que sumiu para mim. Ela diz assim: fé, elasticidade, vigor, esperança, alegria, dúvidas e temores, indolência, estupidez, inveja, ciúmes, desconfiança, egoísmo, o mau humor, a apostasia são resultados da associação que formamos, da companhia que mantemos e do ar que respiramos. Da companhia que mantemos são associados, então, do egoísmo e do ar que respiramos. A condescendência com as más associações terá seus funestos resultados. Pode-se ler a Bíblia e fazer orações, mas não haverá proveito na saúde espiritual, nem acréscimo na alma, enquanto o ar que respiramos for mau. Mal. As associações que temos, as conversas, as amizades,
E ela continua dizendo: os crentes devem ter o máximo cuidado em pôr-se em ligação com Deus e com os que são por eles ensinados. É doloroso ver os que criam na verdade presentes entrando nas redes de Satanás. Ah, amigos, meus irmãos, não tinha como Balaão amaldiçoar o povo. Não tinha. Então, o conselho dele foi: se misture com eles. Entre pelas partes mais vulneráveis do acampamento. Entre pelos cantos do acampamento. Entre pelos mais fracos do rebanho. Se misture com eles, com seus conselhos. Dê conselhos a eles. Entre e comece a misturar as coisas. E isso foi mortal. A minha pergunta para você nessa manhã é: nós estamos a um passo de entrar na nova Canaã. Seremos enganados de novo por Satanás? Que características, no caso de Balaão, a apostasia, a falta de conhecimento, mas não foi simplesmente o desconhecimento que Balaão trouxe, ele traz simplesmente uma disposição em não obedecer a Deus. E eu e você temos que ter algumas percepções especiais na nossa vida. Eu e você precisamos ter agora uma percepção espiritual, porque nós temos que estar sempre em crescimento espiritual. Porque se nós começarmos a nos deslumbrar com as nossas pequenas conquistas e não continuarmos a crescer na sabedoria, no discernimento, Satanás ele começa a entrar com a força, depois ele começa a entrar com o engano. E muitos são levados por esse engano. E eu quero falar com você assim: tenha cuidado, lucidez com as coisas que nós começamos a misturar. Deve haver em nós um nível de insatisfação com a nossa vida espiritual, no sentido de que eu e você precisamos crescer cada vez mais na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter um cuidado com essa atmosfera que vivemos e que respiramos, porque é uma atmosfera de Laodiceia. Nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus, e isso causa náuseas em Deus. Você tem que avançar no seu crescimento espiritual, na sua caminhada com o Senhor. Nós precisamos levar a sério as palavras de Jesus. E Jesus, ele foi um Messias não convencional para o seu tempo. Ele nunca trabalhou com as questões simplesmente de amaciar o ego humano. Jesus, ele multiplica os pães e no dia seguinte a multidão vem procurar pão e ele diz: olha, não tem pão. E ele não está nem aí preocupado com as reações deles. Porque ele diz: olha, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não vai herdar o reino de Deus. Você precisa se preocupar com algo muito mais pleno, mais elevado. Jesus diz: olha, eles estão no mundo, mas eu não quero que vocês sejam do mundo. Se alguém quer ser meus discípulos, ele diz: olha, tome a sua cruz e me siga. O reino de Deus requer abnegação. Essas palavras são palavras de Jesus. E ele não coloca em um contrato minúsculo, ele coloca em letras garrafais. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Pense bem antes, porque não é fácil. O caminho é estreito e é uma cruz pesada para se carregar. Em nosso país, nós estamos vivendo um cristianismo que não é um cristianismo real. É um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem renúncia, um cristianismo sem a morte do eu. Não é um cristianismo assim, não existe esse cristianismo. Eles estão voltados para uma fragilidade humana, na qual eu e você temos que entender que em nosso coração somos frágeis e nós precisamos da graça de Deus e do Espírito Santo do Senhor para que possa moldar e libertar a nossa vida. E para isso, eu e você precisamos entender e ampliar a nossa visão. Existe um inimigo cruel que ele quer amaldiçoar você, mas ele não tem poder para fazer isso, a menos que você permita. Que permissão é essa, pastor? Eu não quero permitir. Eu não quero ser amaldiçoado. A maldição vem pela resistência na desobediência.
Desobediência da vontade clara do Senhor. A desobediência restrita aos planos de Deus para mim e para você. Porque se nós não obedecermos ao Senhor, isso já traz maldição para mim e para a sua vida. Os céus e a terra, diz em Deuteronômio 30, eu ponho diante de você vida ou morte, bênção ou maldição. Escolha, pois, a vida para que você viva, você e a tua descendência. Essa é uma escolha clara que está na minha e na sua frente. A escolha de nós obedecermos ou não o Senhor. E colocamos de forma clara que Satanás ele começa a agir de acordo com Salomão, com Balaão. Ele tenta amaldiçoar o povo, ele vem com as suas artimanhas, mas quando nós não percebemos, ele começa então a introduzir outras coisas que vão contaminando o povo. E eu quero fechar essa minha reflexão com Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23. Eu sei que, quem sabe, a gente precisa subir um pouco o tom para entender que nós estamos falando sobre algo muito sério, sobre a terra prometida, sobre entrar na nova Canaã. Mas, 23, versículo 5, porém diz assim: Porém, o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te ama. Veio maldição sobre o povo de Deus. Porém, Deus não ouviu a maldição, porque Deus ama você. Não é bonito isso? Deus ama você. Ele tem interesse e amor por você. Ele espera de nós uma resposta de pessoas livres que obedeçam a Ele. E Deus transformou maldições em bênçãos, porque Ele ama você e ama o seu povo. Amigos, às vezes estamos sendo contaminados pelas ideias de Balaão. O caminho, a mensagem, a doutrina. E todas essas mensagens, eles são destinadas ao povo de Deus, que conhece a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, e vive em um tempo que está prestes a entrar na terra prometida. E Deus fala assim, olha, cuidado, cuidado com esse caminho, cuidado com essa mensagem, cuidado com aquilo que se mistura, porque um povo que está caminhando para a terra prometida, ele tem uma linguagem diferente, ele tem uma veste diferente, ele tem um estilo de vida diferente. Lógico que nós temos que ter um grande cuidado com o fanatismo, com a reforma espiritual. Quando nós falamos de reforma, de movimento das bênçãos de Deus para que possa nos moldar e sermos mais semelhantes a Ele, a grande distinção para o fanatismo é que, enquanto uns crescem em santidade, busca a santidade, mudar um estilo de vida, busca mais o Senhor, eles crescem junto também em misericórdia. O fanatismo é ao contrário. Eles olham apenas para uma reforma de saúde, reforma alimentar, reforma estilo de vida, enquanto eles crescem nesse lado, eles diminuem a misericórdia. Começam a criticar o irmão, começam a falar mal dele,
olha, porque ele come aquilo, ou porque ele faz isso, são agora os fiscais da vida dos outros. Isso é fanatismo espiritual. Porque a revolução espiritual, elas crescem junto, enquanto cresce a mudança, essa caminhar com o Senhor, a misericórdia, o amor genuíno cresce também junto. O sentido de que eu amo você, eu amo meu irmão. Quando isso está em desequilíbrio, saiba que isso é um sinal, já um primeiro sinal de fanatismo religioso. Mas Deus nos convida nessa manhã a uma reformulação espiritual, a uma mudança clara no nosso estilo de vida. Porque Balaque aceitou os conselhos de Balaão. E Balaque, simbolizando então o inimigo de Deus, ele fala assim: se misture com o povo, se misture com eles. Ouça suas piadas, conte as suas piadas, ouça suas músicas, mostre as suas mulheres, os elogie, entre pelo canto, pelos pontos mais fracos, se misture com eles. E houve grande ruína e destruição do povo de Israel, que estava prestes a entrar na terra prometida, foram dizimados, perdidos, e perderam a promessa maravilhosa do Senhor. Porém, a promessa do Senhor continua em vigor para mim e para você. Satanás tenta amaldiçoar o povo, mas como nós lemos, enquanto ele tenta amaldiçoar, Deus diz: olha, eu vou abençoar a você, porque você é muito amado. Eu amo você. E nesse amor do Senhor possa gerar na mim e na sua vida uma busca intensa pelos frutos do Senhor e pelo caminhar com o Espírito Santo para moldar e mover a minha e a sua vida. E assim como Caim, Coré e Balaão, ambos que conheciam a palavra de Deus, o povo de Deus inserido no caminhar do povo de Israel, nós não possamos viver em meio à desobediência, mas viver no assim diz o Senhor, e entender pela repreensão desses homens que se perderam mesmo estando dentro do povo de Deus, nós possamos olhar para essas advertências e crescer na graça e no amor do Senhor, e dizendo: Senhor, me ensine, me molde, me purifique, porque eu estou aqui como um servo seu, filho teu, para ser instruído de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Que o meu ego, que a minha vanglória, que os meus desejos, que as minhas cobiças sejam lançadas por terra e que Cristo Jesus triunfe na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar? Eu tenho Amém. Pastor alguma Ilhário, fala? Pode falar, meu amigo. é, não tenho nada a acrescentar, é, além de agradecer, né, a Deus por essa advertência, por essa mensagem muito oportuna para os momentos que estamos vivendo e uma séria reflexão. Enquanto você estava falando, né, eu pensava no, no método, né, que Balaão utilizou. E na última segunda-feira, o Wellington fez uma pregação aqui, né, sobre o papel dos homens, né? E quando nós lemos a descrição do agir de Balaão no livro Patriarcas e Profetas, foram os homens, né, que foram convidados para se envolver, né, com as mulheres ali moabitas e tudo mais. E eu quero reforçar, então, a importância de nós, homens, né, tomarmos uma postura de santidade e proteção para a nossa família. Amém. Pode orar. Vamos orar então. Querido Pai, nosso Deus, amantíssimo Deus celeste,
Nós nos colocamos diante da tua face santa nessa hora, diante da tua majestade. Tudo em nós está enfermo, Pai. As palavras de Isaías, da planta dos pés até contar os fios da nossa cabeça, nós estamos doentes, porque fomos contaminados por uma doença mortal, o pecado. Mas o teu filho assumiu forma humana e nos ofereceu uma saída, dando a nós a sua justiça, pureza e santidade. E assumimos assim, e assumindo a nossa impureza, os nossos pecados e a nossa rebeldia, tudo foi lançado sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa troca é feita pela fé, não é uma obra pelas nossas obras. Essa troca é pela nossa fé em ti. E nós deixamos claro que essa troca é real. E nós tocamos a nossa vida e colocamos em tuas mãos para que a tua graça nos abrace, que teu Espírito Santo encha a nossa vida. Que possamos ter uma vida justa, que reflitamos os teus atributos, uma vida que seja para a glória de Deus. Ó Senhor, estamos diante desse rebanho, são suas ovelhas. A tua palavra poderosa pode nos transformar e mudar os nossos corações. E quando nós nos colocamos sob o teu controle, nós pedimos que o teu Espírito Santo continue a fazer o trabalho pleno na nossa vida. Nós damos controle e autonomia para que o Senhor possa entrar em nosso coração, em nosso entendimento, para efetuar a obra que unicamente cabe ao Senhor. Por favor, Pai, volte os nossos olhos para esse lugar, o lugar santíssimo, e que assim possamos seguir essa nossa caminhada, que nós somos perdidos em nós mesmos, mas que nós possamos olhar para Cristo Jesus e em Cristo Jesus somos salvos e mais que vencedores. E é por isso que nós nos entregamos a Ti e pedimos, Espírito Santo, atue em nossa vida. Que a mensagem de hoje possa fazer conexões na nossa vida e no nosso entendimento. E que consigamos, então, assim, abrir mão de algumas coisas que têm se misturado em nossa vida. Ó Deus, é tempo de ser santo. E que a santidade venha do Senhor, não das nossas forças, não das nossas atribuições, não da nossa vanglória, mas que o nosso ego e a nossa vida possa ser lançada por terra. A soberba espiritual possa acabar e que a gente possa ser ensinados por Ti, movidos pela Tua mão. Ó Deus, continue a falar na nossa vida e nos transformar hoje e sempre. Nos perdoe e nós cremos nas tuas palavras. Quando vier maldição sobre nós, o Senhor transforma maldições em bênçãos, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. E nenhum poder, nenhum mal, nenhum inimigo de Deus tem poder sobre nós se estivermos debaixo das suas asas. E por isso queremos estar alinhados contigo. Em teu nome clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Esse é o momento de nós nos santificarmos, né? Quando Israel estava para atravessar o Jordão, essa foi a ordem de Deus por meio de Josué, né? Santificai-vos. É o chamado de Deus para nós, essa obra de santificação, ela é uma obra realizada pelo poder do Espírito, né? Ele quem faz essa transformação. Pastor Eliabe, muito obrigado pela mensagem, uma mensagem que falou ao meu coração, certamente falou ao coração dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa manhã, né? Nós precisamos dar atenção a esse detalhe e pensar sempre nesse finalzinho, né? A mensagem de hoje é uma mensagem num estilo profético, né? Uma mensagem de admoestação.
E toda mensagem profética baseada na Bíblia, ela não se limita a apenas à advertência, né? Ela tem esse apelo baseado no amor de Deus, né? Muito interessante. Por que que Deus não deixou a maldição, né, que Balaão lançou sobre o povo vir sobre ele? Porque Deus os amava como ele nos ama, né? E pelo amor ele tem nos livrado de muitas maldições, mas às vezes, na nossa rebeldia, a gente acaba indo atrás, né, da maldição. Nós acabamos indo atrás. Deus tenha misericórdia como ele sempre tem de nós. Mais Amém. uma vez, obrigado, pastor Eliabe. É um prazer servir, estar junto com vocês, com os irmãos da sala. Você sabe que não preciso nem falar que eu te amo, porque isso é um amor de longas datas. E amo a todos vocês, nossos irmãos em Cristo. É, é uma alegria amar vocês, preciso de você para ser feliz. Vocês são a imagem visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque cada um de vocês existem. Mas é sempre bom a gente dizer, né? Então, eu quero dizer que eu também te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu estou meio em dúvida desse seu amor que você não passou aqui em casa, né? Então, É, rapaz, nas férias, né? É que eu estava acompanhado da sogra e eu quis livrar você do perigo de levar uma picada. Minha sogra é uma bênção. Ela ficou alguns dias aqui comigo. Eu sempre brinco com ela isso aí. No dia que eu voltei das férias, né, meu primeiro sermão na sede da igreja, eu agradecendo a Deus ali, né? Falei, irmãos, Uhum. quando eu abri o porta-malas, vocês não sabem o que eu encontrei enrolado em minhas bagagens. A minha sogra. Minha sogra mora no meu coração. Na segunda-feira, A gente é, percebe, a gente só brinca com quem a gente ama, né? exatamente, na segunda-feira, no sermão do Wellington, que me marcou profundamente, logo depois da sala, ela me ligou aqui e veio assim num contexto muito apropriado, né? O Espírito Santo usou minha sogra para falar o meu coração depois daquele sermão do Wellington. Foi uma bênção pura. Minha sogra é uma bênção. Como minha mãe também, que minha mãe está assistindo aqui, né? Deixa eu fazer a menção aqui à minha mãe, senão depois eu fico de castigo. É, muito bem, pastor Eliabe, agora nós vamos para o mosaico de oração, né? E como é que funciona o mosaico para você que está aqui conosco? Eu acho que você já fez em outros momentos também, pastor, ou não? Eu fiz uma vez o É, né? mosaico Então, também. você já está ligado como é que funciona. No mosaico, nós oramos especificamente por 9 pessoas. E como é que faz para participar do mosaico? Nós vamos fazer, antes de escolher essas 9 pessoas, nós vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo nos dirija nessa escolha. Por quê? Porque o objetivo do mosaico é que nós oremos por você especificamente, por alguma necessidade que você tem. Você ouviu a mensagem do pastor Eliabe hoje, o Espírito Santo falou o seu coração, e de repente você tem uma luta pessoal aí, né? Alguma coisa que você precisa entregar para Deus. Todos nós temos questões que nós precisamos entregar para Deus. Então, nós vamos orar para que Deus seja um auxílio, realize essa obra na sua vida hoje. E aí, para participar, você precisa estar com a sua câmera aberta. Igual eu estou vendo aqui a irmã Nalva, a irmã Vera Portes, a irmã Neuza. Então, o pastor Eliabe e eu saímos da tela, você vai ouvir apenas a nossa voz, e aí nós vamos colocando, assim como está a imagem do pastor Eliabe e a minha aqui na tela, vão ficar 9 janelinhas. Algumas orientações importantes. Nós devemos gastar em torno de uns 15 minutos nessa oração. Então, busque uma posição confortável, uma posição em que você não fique mexendo muito, porque a sua câmera vai estar aberta aqui na tela enquanto nós oramos, tá? E eu sei que pode ser que você tenha a tentação de abrir os olhos durante a oração e tudo mais. Se você conseguir resistir a essa tentação, é melhor, porque você vai estar aqui na tela, né? E às vezes as pessoas, será que está aqui? Será que não está? Fique tranquilo, tá bom? Até o final do momento do mosaico de oração. Então, essas são as orientações. O Gabriel que está
nos auxiliando aí. Se tiver mais alguma orientação, Gabriel, fique à vontade também para passar, caso eu tenha esquecido de alguma coisa, ok? É, nós Nós vamos então, oramos intercalado ou oramos? oramos intercalado. Você ora pelo primeiro, eu oro pelo segundo, e assim a gente vai até o nono. E eu Ok, já quero dizer para vocês aqui também, hoje nós vamos terminar a sala em um tom mais tranquilo, né? Porque o pastor Ivo, infelizmente, perdeu o seu pai, né? Conforme o pastor Fagundes ou fez aqui, mencionou na oração. Então, nós vamos terminar em silêncio hoje, mostrando a nossa simpatia para com o luto do pastor Ivo e de todos aqueles que estão passando por um luto, ok? Então, depois do mosaico, nós vamos nos despedir em silêncio hoje e voltaremos amanhã.